Olá, empreendedores e empreendedoras de todo o Brasil, sejam muito bem-vindos a mais esse episódio no nosso Clube SM Empreender Sem Medo podcast. Eu sou o Leonardo Leandro, estou aqui com o meu parceiro Adriano Santos e no episódio de hoje nós vamos conversar com um grande amigo, um grande empresário, ele empresário serial, tem muita história para contar, consultor, conselheiro, eu tenho certeza absoluta que nesse episódio vai trazer muito conteúdo que vai trazer para você oportunidade, ferramenta, ideia, conselhos que vão ajudar o seu negócio a crescer cada vez mais. E eu tô falando de quem? Tô falando aqui do meu amigo Johannes Castellano. Johannes, cara, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. É um prazer ter você aqui conosco, e a gente vai ter um papo bastante produtivo aí. Estou muito animado. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de participar com esses seus amigos aí. Muito bom. Johannes, eu queria começar com uma pergunta que é curioso, que nem você sabe, Adriano. Vamos lá, quero ouvir. Eu sei dessa história, porque a gente se conhece há muitos anos, mas quando foi que você tirou sua primeira carteira de trabalho? A minha carteira de trabalho eu tirei quando eu tinha 42 anos de idade, em 2008, para ser vice-presidente da Azul Linhas Aéreas. Pois é, eu quis trazer essa pergunta porque é curioso, né? A gente, extremamente. Essa eu não imaginava, tá? É curioso porque por que demorou tanto, né? Porque a gente normalmente, as pessoas que sentam aqui, até a nossa história começamos trabalhando como funcionário numa empresa, seja pequena, média ou grande, ou multinacional, não importa, mas aquele bichinho do empreendedorismo, aquela vontade de empreender sempre esteve presente, e a gente acabou em algum momento decidindo empreender. Claro. Que no seu caso foi o contrário, né? Você empreendeu desde sempre. Desde sempre, é verdade. Eu fui um caminho contrário. E, de fato, o meu trabalho como executivo nas Azul Linhas Aéreas, ele se viabilizou e fez sentido justamente pela veia empreendedora, porque era uma startup e cujas características necessárias para ter sucesso como executivo naquele ambiente, naquela empresa, era de um empreendedor, mais do que de um executivo muito tradicional. É isso mesmo. Sem dúvida. Olha que bacana. E aí já me surgiu uma pergunta aqui que é: o que é empreender no mercado executivo? Porque às vezes a gente traz um tom do empreendedorismo, é aquele cara que só monta negócio. Na verdade, você está empreendendo o tempo inteiro. E o que é empreender dentro do mercado executivo? Isso é super legal a pergunta, porque nos meus negócios, eu procuro pessoas que têm o espírito empreendedor. Eu falei, então você vai perder todos os seus empregados? Eu falei, não necessariamente. Porque aquele que empreende no mercado executivo compreende claramente que uma relação de causa e efeito entre valor gerado e recompensa recebida. Então, tem funcionário que tem cabeça muito quadradinha e que talvez seja a maioria, que é um tarefeiro. Eu faço estas tarefas e recebo um salário. Então, eu recebo o salário pelas tarefas. Já o empreendedor, ele compreende que ele recebe a recompensa pelo resultado, não pelas tarefas. Porque se ele fizer aquelas tarefas que está lá na descrição da função dele e o resultado não aparecer, ele não vai ficar satisfeito, ele vai buscar o que precisa acontecer, porque ele sabe que ele tem que trazer um resultado. Eu preciso vender X, eu preciso produzir Y, eu preciso fazer essa parceria, eu preciso lançar esse produto no mercado. O que eu vou fazer? Eu vou fazer o que for necessário fazer. Não vou fazer uma descrição de cargo. Hoje de manhã eu vi no Instagram um reel lá de um rapaz no TikTok. Um rapaz todo frustrado e tinha 24 mil pessoas que deram um like lá e uns 2.000 comentários, né? E a conversa dele era mais ou menos o seguinte: eu estou muito triste porque eu fui contratado para ser repositor aqui no supermercado tal e eles ficam desviando a minha função. Já faz semanas que eles me colocam para ajudar a descarregar o caminhão quando chega o caminhão com os produtos da mercearia, porque eu fui contratado para ser repositor do setor de mercearia. Quando chega o caminhão da mercearia, eles querem que eu vou lá ajudar a descarregar o caminhão, e aí eu fico com dor nas costas. Eu já disse que eu não fui contratado para isso e estou muito triste, eu não sei o que fazer, o supermercado é malvado e tal. E dos 3.000 comentários, 2.900 era dizendo que ele era um coitadinho, que o empresário era um explorador, e eu pensei, que tristeza, é por isso que é empregado, e é por isso que vai continuar vivendo nessa dificuldade. Porque
Um funcionário empreendedor rapidamente perceberia que se ele vai além daquilo que é pedido, ele se torna mais valioso e logo ele pode ser o braço direito do gerente daquela loja, daqui a pouco ele vira um gerente de loja, daqui a pouco ele vira um diretor de supermercado, quem sabe até ele resolve abrir o próprio negócio dele, o próprio mercado dele um dia. Então, o funcionário empreendedor ou executivo empreendedor é aquele que percebe claramente a relação de causa e efeito entre o valor que ele gera e a recompensa que ele recebe. E não é um tarefeiro que vende por realizar alguma coisa, mas sim por gerar um valor. Dentro desse contexto, Jones, você acha que essa mescla... Porque não sei se também é legal você ter todos os seus grupos, todo o seu grupo de colaboradores com a visão empreendedora. Porque você vai ter que ter o tarefeiro. Né? Essa mescla, você acha que fica dentro dos 80-20 que ele fala do Pareto? Eu vou dizer o seguinte... Eu não sei se fica dentro dos 80-20, eu acho que você pode ter muito mais empregados com espírito empreendedor do que tarefeiros. Mesmo que ele seja um tarefeiro, se ele compreende que ele é pago por um resultado, porque hoje em dia existe um mecanismo legal, hoje não, né? Faz 30 anos que existe a lei do PLR, né? Participação, lucros e resultados. Empresários que usam com um mínimo de sabedoria e inteligência essa lei, né, vão gerar planos de desempenho e que vão trazer uma remuneração adicional para os empregados. Então, mesmo que ele seja um tarefeiro no sentido, não, eu sou um operário que eu monto alguma coisa. Ele é um operário e ele monta alguma coisa. Então, não tem grande coisa que ele pode fazer. Sim, mas ele pode quebrar a peça na hora de montar. Ele pode montar devagar. Ele pode montar frouxo. Ele pode apertar São demais. Muitas variáveis. Não, de alguma forma ele compromete a cadeia. Ele tem contribuição direta no resultado. Ele tem uma contribuição direta no resultado. Então, se o empresário fizer a conexão, por exemplo, de qualidade e produtividade, que são duas coisas importantes para se colocar atrelando a uma remuneração variável, né? Se ele coloca esses dois elementos, divulga e comenta e coloca com clareza essa recompensa aliada ao aumento de qualidade e produtividade, esse cara é um empreendedor. Se ele percebe, puxa, como é que eu vou comprar uma geladeira nova no fim do ano? Como é que eu vou trocar de carro? Como é que eu vou sair de férias? Se ele tem que ser capaz de explicar para a esposa dele em 2 minutos como é que ele vai ganhar aquela graninha a mais. Não, a gente fez uma meta que se a gente conseguir montar 110 peças por semana ou por dia, ou sei lá qual for a medida do produto ou serviço que ele faz, né? Com esses critérios, nós vamos ter um 14º salário. E com esse 14º salário a gente troca a geladeira. Puxa, aí é a visão empreendedora. Essa é a visão empreendedora, que eu acho que dá para ter até no operário. Se você souber comunicar. E claro, você precisa trazer esse engajamento. Então, quando o empregado, mesmo ou um executivo ou um operário, percebe que ele faz parte do resultado, ele se engaja na causa. Eu tenho uma questão em cima disso. Você trouxe essa historinha pelo prisma do tarefeiro ali, do operador. E do prisma ali do dono da empresa, do diretor, como é que ele vai trabalhar o reconhecimento, a realização e a remuneração para que isso se equilibre? Show! Bacana. Ele precisa ter a mesma compreensão que o empregado, né, do outro lado, de que ele não pode ser um pagador pela tarefa. Ele não contrata um cara para apertar o parafuso de rosca fina à direita. Não, ele contrata o cara para montar uma peça, para entregar, para realizar um sonho de alguém, né? Imagina um operário que você vê lá fazendo uma massa de cimento. 2. Aí você pergunta para um, o que você está fazendo? Ele olha com uma cara como se fosse uma coisa óbvia e fala, estou fazendo um cimento, estou fazendo uma massa de cimento. E pergunta pro outro e o outro responde, cara, eu estou construindo uma catedral. Os dois estão fazendo a mesma tarefa, mas não estão fazendo a mesma coisa. Mas está ligado ao propósito, né? Propósito, sentido, valor. Então, claro, eu romantizei dizendo aqui uma catedral. Mas, cara, se você ajuda... Eu trabalhei para uma empresa de agroquímicos, né? Defensivos agrícolas, que erroneamente muita gente no mercado chama de agrotóxico. Não é agrotóxico coisa nenhuma. Você não chama remédio de veneno, você chama remédio de remédio. Qual é a diferença do remédio e do veneno? A dose. Se você usa
a química certa, na dose certa, você combate a doença e melhora a saúde, cuida da pessoa. Você não está envenenando a pessoa dando remédio. Se você der o remédio errado, quantidade errada, aí sim. Para a planta, a mesma coisa. O agroquímico, né, é o defensivo agrícola. Se você usa do jeito certo, tá ok. Ora, a gente precisa compreender claramente que se a gente não estabelece uma clara relação de causa e efeito entre as coisas, se o empregador não consegue ajudar o empregado a ver o valor naquilo que ele faz, ele não vai ter sucesso. O exemplo que eu queria dar é o seguinte: eu trabalhei nessa área do agroquímico e uma vez conversando com o pessoal da fábrica, eu descobri que alguns empregados tinham um pouco de constrangimento em dizer para o filho que trabalhava numa fábrica de veneno. Perfeito. Aí eu ajudei ele a perceber que ele trabalhava numa fábrica que alimentava o mundo. Porque se você cuida das pragas que atacam as lavouras, você tem mais comida e de melhor qualidade. Uma criança que tomou as vacinas, uma criança que toma os remédios quando fica doente, ela fica mais forte e saudável do que uma que não toma vacinas e não toma remédio, ou menos saudável? Sem dúvida. Dá pra dizer que essa é uma visão Golden Circle? Cara, eu quero insistir na simplicidade da palavra e dizer o seguinte: a criança fica mais saudável se ela toma o remédio e as vacinas. Por que tem um grupo de pessoas no mercado que é totalmente pró-vacina? Não, tem que vacinar. Mesmo quem não queria vacinar, forçava a vacinar. Eu tomei as vacinas, vou deixar isso muito claro, falando da pandemia aí. Mas esse mesmo grupo diz que não pode vacinar a planta. Uhum. Sim. Diz que tem que ser orgânico. Química da mesma forma. Hello. Então, tem uma carga de hipocrisia e de falta de conhecimento. Então, tem um pouco de hipocrisia de um lado, um pouco de falta de conhecimento do outro, né? A verdade é que se eu quando eu ajudei aquele operário a compreender que ele trabalhava numa fábrica de remédios, de vitaminas para as plantas, para a lavoura, e que graças a isso nós temos alimentos melhores no mundo, isso trouxe muito mais honra e orgulho para ele trabalhar ali. E isso fez ele trabalhar de forma mais engajada. O nível de satisfação da fábrica subiu com esse entendimento do que mercado eles estavam inseridos. Então, todo mundo tá colocado em algum mercado que tem relevância e importância. Ninguém só faz coisas. Ah, não, eu trabalho numa marcenaria. Você trabalha numa marcenaria? Que legal! Olha só, você traz casas mais bonitas, mais confortáveis, ergonomia, segurança. É isso que você faz, não é? Então, se você ajuda a pessoa a perceber isso, você gera valor. E na hora que você relaciona o atingimento do valor com a recompensa, você tem um modelo de remuneração que traz esse poder, esse engajamento. E é isso que o empresário precisa perceber. Como é que ele está vendendo, né, para os seus empregados o propósito do negócio dele. Se ele contrata o cara para lavar copo, o cara lava copo. E fica lá um lavador de copo chateado, esperando uma oportunidade para parar de lavar copo. Agora não, você trabalha aqui no restaurante tal, que as pessoas amam vir aqui, que é gostoso, que é feliz, e aí o cara tem prazer de dizer: eu trabalho... Onde você trabalha? Eu trabalho na... Eu tenho um tio... Quando ele era jovem, há 60, 70, não, mais até, 80 anos atrás, porque esse meu tio já faleceu e ele era bem idoso, então ele já teria 100 anos hoje. Ele trabalhou como coletor de lixo, o vulgo lixeiro, né? Só que quando ele ia para os bailes lá na cidade dele, lá em Minas Gerais, ele ia todo arrumado e tal, né? Você trabalha, eu trabalho para a prefeitura. Puxa, o que você faz? Eu trabalho na limpeza pública. E ele era um conquistador. Claro. Ele trabalhava na limpeza pública, ele trabalhava para a prefeitura, um ótimo empregador num trabalho super nobre. Agora, se você põe o foco na tarefa, eu cato saco de lixo, cara, você não tá... Você trabalha na limpeza pública, eu trabalho com limpeza, não com sujeira. Então é a maneira de você olhar as coisas. Toda situação tem os dois prismas, né? Claro, como você vai encarar. Claro, sem dúvida. Eu acho que tem um detalhe interessante na realidade do pequeno e do médio, que acaba assistindo a gente aqui, que desde o processo de recrutamento, desde esse processo de aquisição de um colaborador novo, até a integração dele num processo de onboarding bem feito para poder aculturar ele, trazer missão, visão, valores, propósito, engajar ele dentro, é onde a galera falha. Porque isso dá trabalho. A construção dá trabalho, a execução dá trabalho, e ele está pensando basicamente no dia a dia.
Né? Ele tá pensando Fora a falta de planejamento. Não tem. Porque aí é o desespero de colocar uma pessoa na posição. Não tem. Vamos lá. Aqui eu vou fazer os seguintes comentários sobre isso que você colocou, com o que eu concordo, tá? Começo dizendo que eu concordo. É verdade que essa perda desse foco, obviamente, vai trazer alguém potencialmente desengajado, que não vai dar resultado. E o pior, o empresário muitas vezes põe o cara ali, vamos ficar de olho aí para quando dá os 3 meses para ver se já manda embora no período de experiência ou não, para não pagar o aviso prévio, a multa do aviso prévio, não sei o que, né? Ao invés de testar a pessoa por 3 meses, o empresário deveria investir o máximo para ele ser bem sucedido naqueles 3 meses. Então, não, vamos ver como é que é. Aí os caras põem o cara na fritura, não ajuda. Eu tenho visto isso mais de uma vez. Né? Não, tem que testar, tem que ver se o cara funciona. Não, meu amigo, você selecionou o cara, você vai descobrir se ele é bom, se ele não é bom. Não é ficar judiando dele ou pondo pedras no caminho para ver se ele vai tropeçar ou não. Cara, ajuda o cara a ser bem sucedido, tira as pedras do caminho, mostra para ele o caminho certo, né? E esta é a melhor maneira. E claro, se não funcionou no 3º mês, deu os 90 dias cravado, você interrompe o contrato de trabalho. Tudo bem, faz parte do jogo, pode acontecer, mas você precisa trabalhar para fazer dar certo enquanto ele está ali com você. E não ficar testando, né? Judiando da pessoa, né? Enfim. Em quantos negócios você está hoje, Um punhado. Vamos lá, eu tenho hoje uma participação importante numa empresa de reflorestamento, né? É uma fazenda de reflorestamento de madeira de lei no interior de São Paulo. Eu tenho a participação numa agência de marketing digital, a VSR, que fica lá em Curitiba. A sede está em Curitiba. Eu tenho uma participação numa empresa chamada Local Eyes, que tem sede em Salt Lake City, nos Estados Unidos, em Utah. Na verdade, não é em Salt Lake, uma cidadezinha bem pertinho, na capital de Utah, que é uma empresa de marketing local que está indo muito bem, está crescendo bem. Tem um pequeno investimento lá no Chile com uma filha, que temos um negócio também ligado aí a marketing digital e marketing de influência, né? Sou um dos sócios do Mr. Cheney Cookies, que talvez muitos conheçam aí o negócio e amem os nossos cookies e um monte de produtos que a gente tem. E no negócio Mr. Cheney são 3 business distintos, né? Temos uma fábrica, temos uma rede de lojas próprias e uma rede de lojas franqueadas, né? São 86 lojas, 15 são próprias e as outras são franqueadas. Iniciamos um novo negócio na área de food ainda, que é uma gelateria chamada Holy Cow, que está lá na Avenida Paulista, no shopping Cidade de São Paulo. Em frente ao Mr. Cheney, lá no 3º andar, temos essa gelateria, chama Holy Cow, está indo super bem, começamos bem, vamos abrir a 2ª loja agora, no início do próximo mês. A gelateria cresceu muito, né, no Brasil. Esse é um mercado que está crescendo forte no Brasil. O Brasil consome muito menos sorvete ou gelato do que alguns outros países. Claro. A gente consome per capita, né? Per capita a gente consome metade do que consome um argentino, por exemplo. Então, o argentino tem uma economia mais dificultosa, difícil nesse momento, é mais frio e toma mais sorvete do que os brasileiros, né? O mesmo acontece com passagens aéreas, né? O Brasil consome menos do que muitos outros países. Então tem oportunidades nessas indústrias. E o gelato teve uma explosão no Brasil, né? Eu vou mencionar aqui uma marca, né? A Bacio Delatti ensinou o brasileiro a pagar caro por uma porçãozinha pequena do produto, mas que vale a pena. Perfeito. Né? Você paga lá R$18, R$19 por um potinho de 110 ml. Agora a gente tem até sorvete libanês aqui fazendo sucesso, né? É verdade. É verdade. Mas a gente seguiu o caminho de uma gelateria com pegada americana. Holy Cow é uma expressão americana que significa caramba, uau, é uma expressão de surpresa, né? E a gente tem essa pegada assim americana, de um celeiro e tal na marca. Tá bem bacana mesmo. E agora esse produto também vai para o varejo, né? Então começamos num grande mercado, num supermercado boutique lá no Rio de Janeiro, né, chamado Farinha Pura, e assim que nós terminarmos de arredondar questões de
logística, precificação, custo, etc. Esperamos aí até chegar ao fim deste ano com o produto em várias redes de O maior desafio desse mercado é o logístico? Quando falar de gelateria? Do gelato? Do gelato. Depende. Uma parte importante é o logístico se você fala em transportar o sorvete, porque nós temos os dois modelos. Nós temos, por exemplo, hoje estamos produzindo sorvete em São Paulo e levando para o Rio de Janeiro. O desafio logístico é imenso. Eu não tenho hoje uma estrutura logística para enviar isso para o resto do país. Tem poucas empresas, uma Unilever da vida consegue levar o Ben & Jerry's e o Que Bom, né? Uma Nestlé consegue levar porque tem uma infraestrutura de capital muito grande por trás. Mas tem um serviço, um produto bem mais popular, né? O Ben & Jerry's é um produto fino, um produto bom, mas Que Bom é um produto bem básico que quem come um bate de latte ou mesmo um Ben & Jerry's já nem acha tão bom esses outros, né? Realmente é uma mudança até de percepção, né? Você come uma bate de latte e fala, puxa, eu achava que eu gostava de sorvete. Agora eu estou vendo que aquilo lá que a gente chama de sorvete eu nem gosto tanto, o gelato sim, né? Então isso muda um pouco. Mas existe um modelo também, que é o modelo que nós estamos fazendo na gelateria, na nossa gelateria, preparando para que o produto seja, a terminação dele aconteça na loja. Então nós vamos transportar os elementos secos, né? E na loja, com os equipamentos certos, vão juntar todos os ingredientes num processo previamente definido e treinado, e ele vai produzir o gelato fresco na loja, né? Sensacional. E aí o problema, a logística não é mais o maior problema, porque é um transporte de secos, né? Claro. Agora, são de insumos, né? Os insumos somente. Agora, quando você tem que enviar o gelato em si, isso é um grande desafio. Ben & Jerry's transporta o gelato dos Estados Unidos para o Brasil, né? A Batio começou transportando também, e ela também agora, ela também tem muitas lojas que ela produz na loja, né? E nós estamos seguindo nesse caminho. Fizemos a fábrica do gelato, agora estamos fazendo a fábrica destas misturas, desses insumos, né? Então é produção própria nossa, para seguir esse mesmo modelo. A gente percebe que existe muito mercado aí pela frente, então a gente está muito animado com isso. Eu também atuo, respondendo, voltando na sua pergunta original, né? Então, reflorestamento, marketing, o Mr. Cheney, a Holy Cow. Eu também tenho uma participação naquela empresa americana que eu falei de marketing, e estamos com os olhos voltados aí para outras oportunidades de mercado. Mas eu também sou um investidor na Bolsa de Valores, tá? E atuo como conselheiro de uma grande empresa do agronegócio no Brasil. E é interessante ver que as linhas, né, os segmentos são bem diversos, né? Desde a área de reflorestamento até franquias e alimentação e tal. O que você leva em consideração importante, o que você considera para você fazer esse investimento, nesse tipo de negócio? Porque se ele tivesse uma linha de atuação parecida, tudo bem. Como a gente vê muito empreendedor serial, né? Eu só trabalho com franquias. Eu só trabalho Ou ele verticaliza o processo. O que você leva em consideração para poder decidir investir nesse mercado? No meu caso, eu levei sempre em consideração com quem eu iria me associar, com quem eu iria trabalhar. Porque eu sabia, como sei, que eu não poderia tocar sozinho cada um destes negócios. E eu também não queria tocar sozinho qualquer um desses negócios. Eu não queria, por exemplo, abrir uma loja, uma cookie store e ficar operando a loja. É uma coisa que para algumas pessoas é um super desafio, é super legal e é divertido. Mas eu preferia ter um conjunto de lojas. Tá? Nós temos uma franqueada que abriu a 4ª loja dela aqui na Aldeia da Serra. Tem a loja aqui no shopping Iguatemi aqui de Alphaville. Ela tem no shopping Ibirapuera, no shopping Anália Franco. Então está abrindo a 4ª loja. Poxa, ela é super bem sucedida, é uma das nossas melhores franqueadas, está indo super bem, a Sandra, e para ela funciona. E esse é o tipo de parceiro que a gente procura ali. Agora, para mim não funcionava.
né? Agora, eu me associei para fazer a fábrica, para fazer algumas lojas próprias, 15, onde a gente treina e testa novos produtos, etc. E a franqueadora, onde nós ajudamos outras pessoas a realizar os sonhos de empreender, né? De uma forma organizada, estruturada, etc. Agora, eu entrei nesse negócio por conta dos sócios. O fundador do Mr. Cheney, o outro sócio que nós convidamos para participar, nós somos amigos, pessoas de confiança, pessoas que partilham de mesmos valores, né? E que gostam de trabalhar. Então, e assim foi com cada um dos negócios. Eu tenho sócios em todos os negócios e procuro ter um acordo que seja correto, que seja justo, deixando muito claro papéis e responsabilidades, quem entrega o quê, como, quando, até quando, qual será a participação de cada um, o que pode, o que não pode, a sua autonomia vai até onde, o que a gente tem que decidir sozinho, o que a gente pode decidir individualmente, de acordo com as designações da divisão de trabalho e responsabilidades que a gente fez na sociedade. Então, e é isso que é assim como eu também procuro ajudar os empresários, né? Quando eu atuava mais fortemente como consultor, uma das coisas que fazia mais sucesso, né, no negócio, nas empresas, era clarificar papéis e responsabilidades. Só o fato da pessoa ter clareza do meu papel, da minha responsabilidade, o que é esperado de mim com clareza, né? Outra coisa importante é saber quem é quem dentro da empresa. Quando você organiza papéis e responsabilidades, teoricamente, né, você também vai ter no final um organograma da empresa. Porque você sabe quem tem decisão sobre o quê, quem tem autoridade sobre o quê. É incrível quando você pega uma empresa pequena, pensa em empresa de 5 pessoas, 15 pessoas, 50 pessoas. Marido e mulher. E pergunta para o funcionário, quem é seu chefe? É o seu fulano, né? Aí você tem 50 empregados, 49 pessoas dizendo que o seu fulano é o chefe dele. E é claro que... Engraçado que a gente está falando de empresas pequenas, mas aí você vai para empresas maiores, já passei por consultoria, você tem os papéis claros, mas não as responsabilidades. E aí fica aquela coisa meio perdida, você tem um corpo diretivo enorme, mas no final do dia... Quais são as metas, né? Por área, até onde eu vou chegar, quais são os meus objetivos? Eu acho que esse é um grande desafio, né? Esse é um enorme desafio que, inclusive, eu enfrento nos meus negócios constantemente, né? A gente se empenha para viver de uma maneira coerente com aquilo que acredita, mas constantemente acontece a gente perceber que uma meta está mal calibrada, que ela foi mal definida, ou que uma política de consequências não ficou clara para alguém. E aí você precisa rapidamente corrigir isso. Quer dizer, ter uma política de consequências é justamente a pessoa saber que o bom desempenho vai ser recompensado e o mau desempenho também. Importante isso. Conforme a situação. É agora, né? Acho que vem a pergunta que é assim, todo mundo fala o que o empresário precisa fazer. Mas eu queria ouvir de você o que o empresário não pode fazer. Essa é uma boa pergunta, porque estabelecer prioridades é muito mais uma questão de você definir o que você não vai fazer do que definir o que você vai fazer. Se eu pegar uma criança de 12 anos de idade e disser, olha, minha lista aqui desses 10 assuntos, o que é mais importante para o menos importante? É provável que uma criança de 12 anos, 10 anos, seja capaz de dizer isso é mais importante que isso, que é mais importante que isso, e estabelecer uma priorização. Estabelecer uma priorização não tem nada a ver com realmente estabelecer prioridades, porque quem tem 3 prioridades não tem nenhuma. Quem tem 3 focos não tem nenhum. Não é? Esse é um desafio de você ser um multiempreendedor, como eu sou. Um dia eu estou com uma cabeça aqui, eu estou ali, eu estou ali, eu estou ali. Eu falo, cara, então eu posso não dar o suficiente, por isso eu tenho sócios. Que em geral estão dedicados exclusivamente nos negócios, naquele negócio, em geral. E eu posso então me associar com esses e definir com clareza isso tudo. O que o empresário não pode fazer? Ele não pode fazer de jeito nenhum, né? Eu penso em algumas coisas, né? O que o empresário não pode fazer? Ele não pode mentir. Muito bom. Ele não pode mentir. Para ele mesmo, né? A mentira leva ao fracasso sempre. É uma questão de tempo. Sensacional. Leva governos ao fracasso, leva casamentos ao fracasso, leva empresa ao fracasso.
O que não significa, putz, eu já fiz isso, ou eu tenho uma prática ruim e agora está tudo acabado, então, porque eu já menti e ferrou, né? Não é verdade isso. Mas se você, ao perceber e reconhecer que você está fazendo algo que não deveria, se você não parar imediatamente com isto, então você vai colher os piores frutos. Agora, se você reconhecer o erro, trabalhar para corrigir o erro, se comprometer a não fazer mais, você tem uma chance de sair do buraco que entrou. Eu conheço um caso de um homem que traiu a esposa. Ele reconheceu o problema. Ele confessou para a esposa. Ele desconectou-se com essa pessoa com quem ele tinha se envolvido. A mulher deu uma segunda chance para ele. Ele aproveitou a segunda chance e conseguiu restaurar seu casamento. Numa empresa é parecido. Então, tem solução o erro, mas o erro tem seu preço e precisa ser pago. Eu acho que o empresário não pode mentir, essa é uma das coisas que ele não pode fazer. E quando ele mente, ele frustra muito as pessoas, porque a mentira, como diz o ditado popular, tem perna curta. Em algum momento você vai ser pego. Ou você vai ser pego pelo governo que você estava sonegando, ou você vai ser pego pelo fornecedor que você estava, ou pelo cliente que você estava roubando, ou pelo funcionário que estava fazendo uma coisa errada. E isso sempre vai trazer a desgraça para o seu negócio. Então essa é uma das coisas que você não pode deixar de fazer. Outra coisa que não pode deixar de fazer, não pode deixar de trabalhar. Tem gente que pensa em empresariar e pensa que agora eu vou ter férias para sempre, né? Porque eu faço só o que eu gosto, tem os empregados aí, eles é que são responsáveis. Eu fui uma vez na inauguração de uma loja, de uma locadora de veículos que tinha uma unidade, era franqueadora, né? E o cara, eu não vou citar a marca, porque é uma marca forte no mercado e a experiência é negativa no final. Aquele franqueado, de alguma forma estava iludido, não sei se por culpa dele ou de quem vendeu para ele, não importa. Ele estava iludido de que ele estava conquistando dele a aposentadoria dele aos 35 anos de idade. Porque no dia da inauguração eu fui lá, tinha um coquetelzinho e tal, ele pegou a chave, literalmente a chave da loja, chamou a gerente da loja, ele tinha contratado uma moça para ser gerente da loja, que já tinha experiência e tal, e disse: agora eu transmito a você a chave da loja, e com isso todos os problemas e dores de cabeça para você, e eu vou poder descansar e vou para a praia. E ele falou isso com todo orgulho, achando que toda sexta-feira ele ia receber uma transferência, um Pix na conta dele, resolvendo o problema dele. Quer dizer, eu não preciso ir muito longe para dizer que em menos de 2 anos a loja dele tinha sucumbido, tinha sido repassada já, ele já tinha desistido do negócio, perdeu um dinheiro razoável. E aí quem assumiu com outra postura. No mesmo ponto comercial, o mesmo business, e ficou super bem, forte, saudável, está tocando a vida aí, né? E ganhando dinheiro. Então o empresário, o empreendedor não queria trabalhar. Então o que não pode fazer, não pode deixar de trabalhar. É normal que você trabalhe mais do que seus empregados, especialmente enquanto você está vencendo a curva do crescimento, as dores do desenvolvimento do seu negócio. Claro, tem que chegar um momento em que o seu negócio, porque você já tem a equipe certa, você já delegou, você tem processos robustos, você tem tecnologia adequada no seu negócio, em que você consegue, então, ir se desconectando da operação do seu negócio. Esse momento é desejável, ele vai chegar para a maior parte dos empresários, mas não tente fazer isso antes da hora. Perfeito. Eu até dar uma pergunta nesse sentido, até porque você falou muito do marketing, eu sou um apaixonado também por marketing. Como você vê a cultura do brasileiro relacionado a marketing voltado para a inteligência de mercado? Estudar o mercado antes, entender se aquele mercado está em crescimento ou não está, se aquele produto dele, quais estratégias de introdução, crescimento, maturidade, declínio. Por que se hoje discute tão pouco isso e às vezes muito mais comunicação, só que a empresa não está preparada ainda para chegar lá? Pesquisa é uma coisa básica em que todo mundo que vai empreender deveria aprender a fazer, e fazer exaustivamente antes de botar o primeiro centavo, né? A gente precisa estudar, sem dúvida, muito mais os mercados ou os setores em que você está pensando em entrar antes de começar a gastar dinheiro nisso. O problema talvez é que as pessoas são
têm uma tendência de serem muito imediatistas. Isso é uma característica, especialmente das novas gerações, né? Os jovens aí até 30 anos de idade e tal, que o cara sonha que ele vai ser milionário antes dos 30 anos, e se isso não acontecer, ele é o homem mais fracassado e triste do universo, né? E é claro que essa não é a vida real, isso não é o mundo real. E você pode estar muito longe de ser um milionário e já está vivendo super bem. Você já pode ter uma certa independência financeira aos seus 20, 22 anos de idade, né? E não precisa estar frustrado só porque você não está andando com uma Porsche, né? Até porque a Porsche não vai aumentar em nada o seu valor, né? Então, o que eu posso dizer é que eu enfatizo muito a necessidade de estudar o mercado antes de começar a investir. E, de fato, alguém diz para mim, eu já ouvi isso, né? Mas se o McDonald's fosse estudar a venda de hambúrguer antes de vir para o Brasil, nunca viria, porque ninguém vendia hambúrguer antes, tá? Então, sempre que você estiver falando de alguma coisa que é inovadora naquele mercado, talvez você não tenha muita base de informação para estudar. Mas a maior parte dos negócios não são baseados em inovação real, né? Não são baseados em invenção. Poucos são os inventores, né? Pensa uma coisa como o Waze, por exemplo, né? O Waze foi uma revolução que mudou o mundo, né? Mudou o mundo. O Waze, Airbnb, são coisas que mudam o mundo, né? É incrível mesmo, né? Uber mudou o mundo, cara. É impressionante. Nenhuma dessas coisas inventou coisa nenhuma, ele só inventou um jeito de usar coisas que já existiam. A inovação está na aplicação daquele conhecimento, né? E não na tecnologia em si. Nenhuma das tecnologias que esses caras usam foi disruptiva no negócio. Foi disruptiva quando foi criado muitos anos antes. Né? Ou aplicação no segmento, né? Agora, mas não necessariamente a construção. Exatamente. Agora, o que esses caras fizeram? Eles estudaram qual era o problema. O problema de mobilidade era um problema muito grave. Carro é caro, trânsito é terrível, não tem lugar para estacionar. Pô, seria incrível se eu pudesse ligar para um número, o cara vem aqui, me leva e depois vai embora. Ele que se vire para onde ele vai parar o carro dele. Eu não preciso fazer isso. E aí, por outro lado, quantas pessoas têm um carro que fica parado em casa 12 horas por dia, o cara usa no fim de semana? Ou a esposa usa para levar o filho na escola e voltar. Fala, cara, enquanto a criança está na escola, a mulher poderia usar o carro para produzir alguma coisa. Ou seja, pensando em problemas reais da vida real, o cara pensou em soluções e usou o que já existia para entregar uma solução. Trazer esse foco na dor e o customer centric, né? O cliente no centro das ações. É isso. Quem consegue ter isso de verdade é o cara que tem sucesso, porque ele não é um vendedor de fumaça ou de sonho, né? Ele resolve problemas. E ser um resolvedor de problemas é o que faz você um grande homem de negócios. Se você é um bom resolvedor de problemas, você tem business na mão. Dentro desse tema, resolver problema, eu queria trazer para dentro de casa. Porque também tem uma certa dor, né? O empresário, ele tem a administração do negócio dele, tem a administração de pessoas, que muitas vezes a administração de pessoas para ele ainda é um bicho-papão. Ele, às vezes tem que entrar em confronto, às vezes tem que ter uma conversa um pouco mais dura, um pouco mais franca, e ele evita, ele recusa. É verdade. O que dá para fazer? Que você pode dar de dica para esse empresário que ainda não está entendendo que o papel dele de gestão, muitas vezes também é tomar uma decisão impopular, muitas vezes é conversar com um funcionário que não está indo muito bem, sendo franco, verdadeiro, sem mentira, porque ele também está ajudando o empresário, o colaborador. Aham. Manda. Pessoal, tem um código ali embaixo para pegar. Pera aí, só um segundinho. Opa, chegou. 4, 5, não, deixa eu dando. Ah, então tá bom. Deixa eu dando. Como é que é? 4533. Tá bom. 4533. Acho que é uma coisa bacana, hein? Tá será? Vamos ter que fazer um agradecimento especial aqui, né? Vamos ter que fazer. De fato. Mas voltando ao tema, né? Esse empresário que ele tem esse receio de umas conversas um pouco mais duras ou mais francas, porque ele evita essa gestão de conflito. Vamos lá. De conflitos a gente não se foge, a gente resolve, né? Porque de fato você tem razão que muitos empresários evitam as conversas difíceis. E o que é uma conversa difícil? Conversa difícil, ela tem basicamente 3 características, né? Lados opostos. Então, eu penso que eu estou numa posição que é oposta à sua. Empregador e empregado, né? Cliente e vendedor. Então, as pessoas acham que elas estão em lados opostos. Competindo, talvez. Competindo, lados opostos.
Outra coisa é risco. Puxa, eu vou perder o desconto, eu vou perder minha promoção, eu vou perder o cliente. Risco, então tem algum tipo de risco. Então, lados opostos de risco trazem o terceiro elemento, que é muita emoção na mesa. E quando você tem muita emoção na mesa, o que acontece? Você se prepara, a emoção, quais são as duas principais emoções nesse caso específico? A raiva e o medo. Essas são as duas principais emoções que dominam. Quando uma pessoa está tomada pela raiva e o medo, né, a descarga que ela tem nos hormônios, no corpo dela, no sangue, produzem o quê? O mesmo efeito de quando você está em perigo, em risco, inclusive de vida, né? O risco de luta e fuga, exatamente. Então o cara vai se preparar, o sangue vai para os músculos, vai para os extremos e o cara se prepara ou para lutar ou para fugir. No mundo dos negócios, isso significa ser agressivo, ameaçador, impositivo, né? Ou não falar nada, ficar na sua, para um extremo ou para outro. É a luta ou a fuga no mundo empresarial, na relação com a esposa, na relação com os filhos, é igualzinho. E, na verdade, existe um caminho do meio, que é você ser assertivo. Você não precisa nem ser agressivo, que seria a luta, né? Ou permissivo, que seria a fuga. Você pode ficar no meio, que é ser o assertivo, que é o quê? É você deixar claro o limite do outro em relação ao seu limite. Deixar claro quais são os seus direitos, que você está disposto a buscar os seus direitos, né? Sem, no entanto, invadir o direito do outro. Então você se comunica com clareza, né? Então, quando você tem esse tipo de clareza, você não precisa nem ser agressivo e nem ser permissivo. Tem que encontrar o ponto de equilíbrio. E isso dá para fazer? Dá para treinar, A recomendação fica aí um livro chamado Conversas Difíceis ou Conversas Cruciais. Aí depende do ano da edição, porque mudou de editora, né? E mudou o nome do livro, né? Conversas Cruciais. No inglês é Crucial Conversations. Então, Conversas Cruciais seria a tradução mais literal, que é a versão mais atualizada. Mas mesmo a versão mais antiga, que ainda se encontra no mercado, né? São 4 autores americanos que editaram esse livro, que é um livro fantástico, porque quando eu tomei contato com esse livro, li o livro, eu falei, cara, muita coisa que eu fui aprendendo nas relações de negociações sindicais, grandes transações, que eu entrei, participei de grandes transações desse tipo, e eu fui desenvolvendo uma metodologia de como conduzir isso para ser bem sucedido, né? Quando eu li esse livro, há 7 ou 8 anos atrás, eu fiquei muito surpreso, porque alguém tinha organizado esse sentimento, esse pensamento, eu li esse livro todo. E tem um ponto, eu até trouxe para minha vida pessoal também, porque você é mesmo um ser humano. Sem dúvida. Que eu chamo hoje de conversa de valor. Né? Então, se você sentiu algo, você sentiu. Não tem mais como recuperar o que ele sentiu. E você precisa respeitar esse sentimento para que a conversa flua. Cara, eu tô cheio de perguntas, mas eu quero que você faça aquela. Porque deu um gancho aqui muito bom para isso. Quando você falou do sindicato, eu até conversei com o Adriano há 1 semana ou 2 semanas atrás. Me contou essa história, tá? Que você vinha pra cá, eu falei assim, cara, eu lembro quando a gente tava na Azul, fazendo a abertura da Azul, a gente tava em Campinas, eu tava envolvido com a área de aeroportos, fazendo um treinamento, mas no mesmo hotel, numa outra sala, tava o Johannes numa sala com acho que uns 18 membros de sindicato. E acabou o treinamento, eu fui pra essa sala e fiquei lá. Conversas difíceis. Conversas difíceis. E eu fiquei lá, e eu confesso que meu sangue veio pra cá, assistindo a forma com que eles se argumentavam, né? No nível exaltado. E eu lembro de você lá, ouvindo, tranquilo, ao ponto de soltar, às vezes, umas perguntas ou fazer uma reflexão que fazia o cara lá pensar a respeito da atitude dele, a atitude do jeito azul, né? Eu não lembro agora como que a gente usava o nome na época, mas o jeito azul de servir ou de atender, não sei. E a gente tem gente aqui que está assistindo a gente que tem tem que lidar com esse tipo de situação, com o sindicato. Sindicato, chão de fábrica, situações que são mais difíceis ali e conflituosas, né? E é isso que eu queria que você trouxesse, né? Essa experiência aí. Olha, de fato, relações sindicais no Brasil, às vezes elas parecem muito desequilibradas, porque às vezes o sindicato tem um poder... Chegou. Opa! Ó, um presente aqui. Opa! Um presente aqui, justamente do Mr. Cheney. Pois é, né? Se você não conhece, recomendo conheça.
Escorre um sério risco de se apaixonar e começar a virar um Eu vício já pra acho você. difícil não conhecer. Mas se tudo não bem. conhece, eu Conheça recomendo. todos os sabores. Olha, Pelo menos. quem está em São Paulo conhece, Rio também conhece, outros lugares podem empreender com a gente, né? Essa é uma realidade. A gente tem um programa de expansão da nossa rede, né, de franqueados do Mr. Cheney, e temos oportunidades aí no Brasil inteiro, né? E para você não ficar preocupado, na descrição desse vídeo vai estar as redes sociais, os contatos do Johannes também, para que você possa segui-lo nas redes sociais e acompanhar aí todo o conhecimento que ele compartilha lá Vou deixar também. por aqui. E vai poder entrar em contato sem vontade de empreender. Ó, que maravilha. Aqui, ó, é assim que vem. É isso aí. Bom, aqui vocês vão decidir como é que nós vamos... Enquanto a gente aprende sobre essa história Essas conversas difíceis, difíceis. Vamos abrir. E depois eu quero emendar uma outra pergunta, porque esse papo tá tão bom que a minha cabeça assim tá produzindo uma série de coisas de ter que aproveitar aqui o tempo. Eita. Tá bom. Bom, vamos lá. De fato, no Brasil, às vezes o sindicato tem um poder muito grande, né? E o empresário, às vezes, se sente meio refém de uma situação que pode parecer injusta e desequilibrada. Mas a gente precisa, primeiro, começar levando em conta que todo mundo pode ter uma motivação verdadeira e sincera para defender o que defende. Então, às vezes, a gente tem um conflito enorme político no país, né? De direita, esquerda, Lula, Bolsonaro e tal. E cada lado acha um absurdo que exista alguém do outro lado. Perfeito. Né? O cara que votou no Bolsonaro, mais de direita, acha um absurdo que alguém vote no Lula. E alguém que é lulista, apaixonado, acha um absurdo que alguém vote no Bolsonaro. E o que acontece nos dois extremos, né? O que acontece nos dois extremos é que ambos vivem da mentira, né? Ambos vivem. Os dois extremos são mentirosos, né? E o caminho mais acertado é um caminho assertivo, né? Que clareia, né? Que deixa mais óbvio as verdadeiras intenções. Nas relações sindicais, eu sempre procurei começar tentando me pôr ao lado do outro, né? Pensando, bom, qual é a motivação desse cara? E aí eu descobri que existem líderes sindicais verdadeiros, honestos, bem intencionados, que têm uma causa por trás. E existem outros que são safados, desonestos, corruptos e estão prontos e ávidos para se manter ali o resto da vida para ganhar dinheiro, recurso próprio, não trabalhar, ser sustentado e tal. Existem os dois tipos. É verdade isso. Então não vamos mentir. Existem os dois tipos. Quando você está lidando com o tipo que não é honesto, você precisa se proteger. Então, você vai precisar se proteger. Você não pode assinar determinados acordos com essa pessoa. Tem que se proteger. Então você vai se proteger. Você não vai fazer reunião sozinho com esse líder sindical, né? Você vai ter sempre mais pessoas na mesa para negociação. Essas coisas são medidas muito óbvias e simples e pequenas, mas que ajudam muito. Quando você tem um cara bem intencionado, é mais fácil. Porque quando você está bem intencionado, você consegue encontrar pontos em comum que ambos desejam. Você deseja ter empregados na sua empresa que sejam felizes, que realizem um bom trabalho e sejam corretamente recompensados, né? Por isso. Há um ponto de claro, convergência. você quer um cara com saúde na sua empresa. Você quer um cara bem alimentado na sua empresa. Você quer um cara que está confortável trabalhando ali, que está feliz e animado. Por quê? Porque você sabe que esse cara vai atender o cliente ou vai preparar o produto que vai encantar ou não ao cliente. Então, você quer esse cara feliz. Não é verdade o que às vezes a gente vê nas agressões feitas nessas competições entre patrão e empregado, de que o patrão só quer esfolar o empregado. Nada pode estar mais longe da verdade do que isso, porque o empregador, né, o patrão, sabe que se o empregado não estiver bem atendido nas suas necessidades, o resultado que a empresa vai gerar é ruim. O serviço é ruim, o produto é ruim, não importa que natureza seja o seu negócio, se é um escritório de advocacia, se é um restaurante ou se é uma confecção, não importa. Se o seu empregado está mal, o resultado final vai ser ruim, porque qualquer empresa se instala num tripé, né? Pessoas, processos, tecnologia. E pessoas é o principal. Sem dúvida. É a principal perna desse tripé. É um fato isso. Então, você precisa começar descobrindo pontos que vocês têm em comum.
E ao você descobrir, edificar sobre estas crenças comuns, sobre esses objetivos comuns. Depois você precisa tirar o medo da mesa, você precisa descobrir quais são os medos do outro lado. E tirando da mesa, no caso da Azul, por exemplo, nós tivemos uma fusão em 2012, né, com a Trip. O sindicato morria de medo de que, ao acontecer a fusão, milhares de pessoas iam perder o emprego, como tinha acontecido na Webjet, né, e outras fusões que foram desafiadoras. Existia um fato para ter esse medo real, né? Os caras tinham esse medo real. E aí eu dizia que isso não iria acontecer, que a nossa fusão era uma fusão de crescimento, não era uma fusão para buscar sinergia só e tirar, né? Ganhar mercado e afastar a concorrência. Isso, porque as nossas malhas eram complementares, era uma fusão muito inteligente, né? E aí, mas eu percebi que esse era um medo muito intenso do sindicato e dos empregados de modo geral, que isso era sério. Eu falei, isso precisa ser tratado. Não adianta eu dizer uma coisa, minha palavra contra a sua. Eu disse para o cara, olha, nós podemos colocar no acordo sindical uma cláusula de estabilidade por 12 meses para os empregados. Nós não vamos demitir por 1 ano. Opa, já muda. Você faria isso? Ele tomou até susto, né? A nossa intenção é esta. Nós não pretendemos fazer demissão. E se alguém for demitido agora, antes do acordo a ser assinado, por causa da fusão, né, nós vamos fazer uma indenização especial. Nós estendemos o plano de saúde dessas caras, estendemos o auxílio de alimentação, auxílio de refeição. Por vários meses, pagamos 1 mês a mais de indenização de salário, né? Então, tudo isso trouxe conforto de que a nossa intenção não era fazer um corte e que ainda que acontecesse algum corte, claro, ele teria uma recompensa maior do que diz a lei, do que diz o direito trabalhista. Dentro desse cenário, um ponto que eu acho que é bastante importante, eu queria ouvir de você. O empreendedor, o dono, o diretor executivo, o executivo em geral, ele escolheu estar nessa posição de alguma forma. Qual é o papel dele como construtor social? Puxa, é uma pergunta que tem a sua profundidade, né? Eu entendo que todos nós temos uma missão. Primeiro, eu preciso dizer, eu creio em Deus. E eu não tenho nenhuma vergonha de falar de religião, dizer que eu vou à igreja. Inclusive falo de espiritualidade nos negócios, que eu acho que é algo importante. Mas... Eu faço doações para a igreja, me envolvo em projetos de serviço. Já fui beneficiado com a ajuda da igreja na minha infância, na minha juventude. Então eu acredito em Deus e acredito na religião como uma instituição que nos ajuda a nos conectar com Deus. Então, acredito nas duas coisas, na importância da crença em Deus e também da igreja, da religião. E aí respeito as diversas religiões que tem, ainda que eu tenha a minha própria religião, etc., eu obviamente respeito muito qualquer outra religião. Assim como eu respeito aquele que não crê em Deus e não quer crer em Deus. No entanto, quando você fala em papel social, eu me conecto com essa missão de entender que Deus usa as pessoas para abençoar as pessoas. Ele pode mandar um anjo descer do céu e alimentar um pobre, mas é mais provável que ele vai tocar a vizinha do 56, que vai perceber que a vizinha do 42 está sem emprego e vai puxar a conversa e de repente ela fala, eu tenho uma roupinha da minha filha que ela perdeu, serve para a sua? E vai ser uma bênção para a sua vizinha. Aí é aquela chamada coincidência, né? Eu acredito muito nisso, que Deus vai usar uns aos outros para abençoar uns aos outros, né? E quando eu penso que um empresário começa a prosperar, que nós não ganhamos dinheiro, ou não deveríamos, só para nos regalar, para andar com carro zero, para ficar viajando, para ficar se mostrando como você é bom. Eu entendo que você está ganhando dinheiro para abençoar a vida de muito mais gente. Sejam seus empregados, sejam seus fornecedores, né? Seja até mesmo a sociedade de modo geral, por meio dos impostos que você vai pagar, ou até outras instituições por meio de ajudas e doações que você voluntariamente fará. Então, quando um empresário, e aí me agrada muito saber quando o empresário é um temente a Deus,
eu percebo que ele vai olhar mais longe em relação a estas coisas. Então, muitas vezes eu disse para os meus filhos, né, quando eu mudei-me aqui para Alphaville, uma casa super bacana, piscina, tudo bacana, né? Minha vida estava dando um salto, assim. E eu comecei a me preocupar, porque meus filhos eram ainda muito pequenos. Eu falei, puxa, eles vão perder o contato com as dificuldades da vida, com os desafios, com a pobreza. Porque eu nasci numa família pobre, depois eu fui prosperando. Então eu fazia questão, e faço até hoje, de participar em projetos de serviço. A gente vai em asilo, a gente vai em escolas públicas para ajudar a fazer reformas. Agora, no dia 30, vamos estar no sábado, de fato, vamos estar envolvidos num projeto de serviço que vamos reformar uma entidade aqui em Carapicuíba que atende crianças autistas. Então vamos reformar a banheira, vamos reformar a cozinha, vamos criar uma sala sensorial. Aí tem um grupo de membros lá da igreja que estão doando um monte de coisas, outro grupo que está doando mão de obra, e vamos fazer o trabalho. E aí faltava alguns recursos, o bispo da igreja ligou para alguns empresários, alguns executivos bem-sucedidos e falou, olha, irmão, nós estamos precisando de 8 portas de banheiro, você pode ajudar? Posso sim, com quantas? Aí um amigo nosso chegou e disse, eu posso ajudar com as 8. Olha que bacana. Deus deu riqueza para esse cara, não é para ele ficar com esse dinheiro só para ele. Devolver um pouco para a humanidade o que você recebe. Né? É isso. E aí eu vou dizer, claro que você tem que fazer o certo. O ideal é você fazer o certo pela razão certa. Mas se fizer o certo pela sua razão errada, é melhor do que fazer o errado. Mas o melhor é fazer o certo pela razão certa. E quando você aprende que Deus usa o próspero para ajudar na prosperidade daquele que está na miséria, e você, portanto, começa a distribuir a sua prosperidade, Deus te dá mais prosperidade, porque ele sabe que por ali vai dar certo. Outro dia alguém me perguntou, como é que a igreja arruma dinheiro para construir uma capela dessa? Eu falei, mas não é a igreja que arruma, é Deus que arruma. Deus. Como é que Deus arruma isso? Olha, é simples. Aí ele ensina sobre a lei do dízimo. Hã? Como assim? É, 10ª parte do que você ganha. Pega o que você ganha, 10% você doa para a igreja. O que isso tem a ver? Olha, quanto custa para fazer uma capela como essa aqui em Alphaville? 10 milhões de reais. Ele vai abençoar um grupo de membros da igreja com 100 milhões. Essas pessoas vão ser fiéis, vão pagar o dízimo e ele vai ter os 10 milhões para fazer a capela. É assim que nós construímos essa capela. A pessoa ficou me olhando e falou, mas é assim, a prosperidade, quando ela é distribuída, Deus vê que esse rapaz aqui que eu estou abençoando vai fazer o benefício chegar para os meus filhos que estão com dificuldade. Então ele é um bom canal. Agora aquele que só retém para si, né, perde essa oportunidade. Então essa é a minha maneira de enxergar esse ponto. Muito bacana. Eu costumo também falar muito sobre... Eu gosto muito da lei da semeadura. Que você colhe exatamente aquilo que você planta e não tem outra regra, porque é um princípio, e por ser um princípio ele não muda, né? E não tem como dar errado também, porque é um princípio, porque não tem como você plantar pepino e colher morango, simples assim. E quando você entende como esse princípio funciona, mesmo que você que está assistindo não acredita em Deus ou sei lá qualquer coisa, muda, é causa e consequência, ação e reação é a mesma coisa. Só que isso vai fazer total diferença na sua vida, porque quando você entende que é assim que funciona o mundo, você começa a se preocupar em plantar. Quanto mais você planta, mais você vai colher, porque é um princípio, é uma verdade absoluta, vai acontecer. Não necessariamente com a pessoa ou com aquilo que você está plantando, porque não preciso. Eu posso plantar na sua vida e nunca colher com você. Tá tudo certo, mas eu vou colher de alguma forma. E esse é o natural, né? O universo devolve de alguma forma. Não tem falha. E você não tem que estar preocupado com isso, né? Não tem falha. Eu concordo com isso que está sendo falado aqui, mas eu gostaria de trazer uma ponderação de um complemento. E, de novo, respeito àqueles que não creem em Deus, né? Mas eu vou me apegar naquilo que eu acredito, com sinceridade de coração, para me expor aqui agora. Quem acredita em Deus também automaticamente acredita que a vida não acaba quando o último suspiro é dado. Sem dúvida. Se você acredita em Deus, você sabe que tem algo depois desta vida. E aqui vem a minha explicação para aquelas pessoas que às vezes parecem plantar o mal e só se darem bem,
E algumas pessoas que você acha que estão plantando o bem e só está tomando surra da vida. Porque você vai pensar, você vai dizer para mim que lá na favela não tem gente boa? Claro que tem. A maior parte é gente boa. A maior parte. O tráfico, a criminalidade está tomando conta daquilo ali. São alguns líderes que estão se aproveitando de pessoas boas que estão ali. A maior parte das pessoas são boas. Mas parece que nasceram para sofrer. Nascem num ambiente difícil, estão apanhando e trabalham, se esforçam, etc. Um ou outro consegue quebrar essa barreira da pobreza e sair dali e prosperar. Mas a maior parte não. Sim. E talvez alguém pode pensar, então, essa lei aí que o Leonardo está falando, está falhando para mim. Né? Mas Na aí vem verdade, uma discussão não tá. do que é prosperidade, o que é sucesso. Sim, tem outro Mas ok. Mas aqui, eu no mínimo eu posso dizer o seguinte: se você consegue ter 2 boas refeições por dia, você consegue Sem andar com dúvida. um bom calçado no pé, ter um teto na sua tela, na sua casa, então você já tem uma prosperidade que muita gente não tem. Né? Você tem acesso à saúde, uma boa educação, algum conforto, etc. Né? Então vamos chamar de prosperidade esta questão material agora, que eu concordo que não é a única medida de prosperidade, mas é uma delas. Tem pessoas que parecem trabalhar muito, muito, muito e não colher esse fruto. E aí eu vou dizer o quê? Primeiro, tenha paciência. Porque eu demorei 20 anos para ter sucesso do dia para noite. Consistência. Eu demorei 20 anos para ter sucesso do dia para noite. Nossa, eu não tô com Alphaville. Nossa, olha o carro que tá dirigindo. Nossa, terceira vez que ele foi para os Estados Unidos esse ano. Como viaja, né? É isso aí que eu ouço, né? Isso que eu ouço direto, né? Acabei de chegar do Chile, fui para uma pescaria, cheguei ontem. Amanhã eu tô indo pro Uruguai. O que você vai fazer no Uruguai? Agora não, eu tô indo para um casamento. Um casamento de um amigo. Você não sabe, tô indo na sexta, voltando. Não, mas fica para aproveitar mais. Mas eu vou aproveitar. Porque eu tenho coisa para fazer na segunda-feira. Mas você vai gastar com isso. Ô, meu amigo. São as possibilidades que você criou para você né? mesmo. Um amigo me disse ontem uma frase que a gente deu muita risada, né? Que a gente tava num restaurante, aí o outro cara foi ver a sobremesa, ele falou, quanto é isso aqui e tal? Aí viu lá o preço da sobremesa, não, caro. Mas ele nem estava realmente com tanta vontade. E o problema não tinha nada a ver com o valor, né? Claro. Se era R$18 ou R$28 ou R$38, aquele cara podia pagar qualquer um dos 3 preços. Aí um outro colega falou, não. Não se preocupa não, já fui pobre, sei como é. Pode pedir que eu pago hoje. Já fui pobre, sei como é. Às vezes, sabe uma coisa que, observando aí e trabalhando também bastante na parte de desenvolvimento humano e trazendo esse conhecimento e espiritualidade, religiosidade, eu percebi também algumas coisas interessantes nesse processo. Porque quando você analisa o mundo como um todo, você vê que tudo está exatamente cumprindo aqueles que é o propósito dele. Eu costumo dizer assim, você não encontra uma abelha que acorda de manhã e fala assim, hoje eu não estou bem, briguei com o zangão, não vou polinizar. Você não encontra uma árvore falando assim, não estou legal, não vou fazer fotossíntese hoje. Não, tudo que é ser vivo, seja ser humano, animal, vegetal, ele está cumprindo exatamente o seu propósito. Só quem está fora do seu propósito é o homem, o ser humano, porque ele não entendeu ainda nem quem ele é, nem o que ele está fazendo aqui, ou o seu papel no mundo. Que o ser humano recebeu algo que os outros não receberam, que foi uma coisa chamada arbítrio e liberdade. Sim. E é por isso que às vezes a gente se preocupa muito com questões políticas e sociais, quando aspectos relacionados a arbítrio e liberdade estão sendo tirados de nós. Sem dúvida. Por quê? Aí tem um perigo. Porque aí tem um gigantesco. perigo. Porque alguém pode usar mal o seu arbítrio e a sua liberdade. Isso, mas isso não é justificativa para tirar da pessoa. Ela tem que colher a consequência. Então ela pode ser presa. Ela pode ser multada. Há consequências. Tem que ter consequência. Mas você não pode previamente... Não. Com certeza. Você poderá assaltar uma pessoa um dia, então você não pode ter uma arma para se proteger daquele que certamente vai te assaltar um dia. Então eu estou dando já aqui uma posição polêmica para muitos, mas... eu estou dando minha opinião. Eu não posso me antecipar desse nível, claro. Né? Dizer, não, você tem um jeitão de que poderá bater na sua mulher, então você não pode se casar. Você pode criar critérios, você pode criar formas, mas você não pode bloquear uma situação previamente. Mas esse negócio de propósito, não sabe qual é o seu propósito, eu acho que é assim, eu acho que todo mundo tem o mesmo propósito.
Acho que o meu propósito é o mesmo que o seu, que é servir ao próximo com seus dons e seus talentos. E aí, eu acho que quando a pessoa entende que eu tô aqui para servir ao próximo com meus dons e meus talentos, eu passo a fazer uma caminhada de vida não mais sozinho. Aí eu tenho Deus do meu lado, sem dúvida, abrindo portas. E as portas se abrem o tempo inteiro. Porque eu tô no propósito que ele quer que eu tenha, que eu esteja. Mas não é fácil você entender este propósito, né? Não. É uma jornada coragem, muito desafio, difícil. Tem que entender, tem que fazer autorreflexão, autoconhecimento. Tem que errar. Tem que errar, tem que acertar. Eu acho que tem uma série de coisas. Tem que estar envolvido com pessoas que te edificam, né? Pessoas que fazem você ser melhor dentro de casa, fora de casa. Eu acho que tudo isso tem a ver. Mas eu acho que quando a pessoa entende isso, eu acho que o grande gancho depois que você entende isso e você começa a viver seu propósito, você já não anda mais nesse mundo sozinho. E eu queria até fazer uma pergunta sozinho, nesse sentido. Entendi, mais próximo. Você fez um gancho perfeito, parecia que a gente tinha combinado. Por muito tempo eu trabalhei com consultoria, depois comecei a atuar a consultoria 50% do lado mais humano, comportamental, e os outros 50% técnico. E aí eu queria fazer essa pergunta. Como hoje a gente consegue... qual a importância, de fato, de um conselheiro, de um mentor? Porque assim, eu sempre tive, eu acho que é sempre importante, porque quando você está dentro do seu negócio, você não consegue enxergar dessa forma. E você, como conselheiro, o que você traz de experiência? E aí, na minha opinião, pode ser pequeno, médio, grande. Acho que todo mundo precisa de um conselho de alguém que tem uma visão profissional para te trazer, ou até uma visão pessoal. Olha, o conselheiro, ele realmente pode agregar muito valor. O empresário... Primeiro eu vou usar um exemplo como modelo, não um empresário. Um jovem que saiu da universidade. Ele não sabe tudo o que ele precisa saber ainda. Ele nem sabe o que ele não sabe. Ele não sabe nem fazer as perguntas que ele precisa fazer. De tanto pouco que ele sabe da vida e das coisas. No entanto, às vezes tem uma crença de que ele sabe tudo o que ele precisa e que ele é o cara mais esperto do universo. Porque ele sabe tão pouco que, por não saber o que não sabe, se sente autossuficiente, né? Esse cara precisa de um mentor que pode ajudá-lo na carreira dele. Eu tenho aconselhado pessoas a buscarem mentores o tempo inteiro. E mentor não é um troço necessariamente pago. Mentor é qualquer pessoa que tenha a boa vontade de compartilhar conhecimento que ele tem e que você ainda não tem, de maneira a te ajudar a acelerar a sua capacitação e o seu conhecimento. Então você pode procurar um professor da escola, o tio que você tem, um ex-patrão, o seu patrão atual, um colega, algum irmão da igreja mais velho que você. Todas essas pessoas podem ser mentores. E é incrível como uma abordagem positiva faz as pessoas darem o melhor delas para ajudar. Acreditar em si próprio, né? Sem dúvida. Então, se você chegar para uma pessoa, um jovem me procura. Isso acontece, se eu abrir meu celular aqui, eu vou achar uma meia dúzia, assim, dos últimos 2, 3 dias. Que me procuram dizendo, Johannes, eu estou tomando uma decisão, tá? Eu queria trocar uma ideia, eu queria saber sua opinião a respeito de tal coisa. Ou eu recebi uma promoção no trabalho, eu queria uma dica sua de como eu começo, né? Vai ser uma posição de liderança, eu vou ter 3 pessoas para coordenar, eu queria umas dicas sobre isso. O que essa pessoa está fazendo? Está buscando um mentor que vai dizer para ela sobre gestão de conflito, vai dizer para ela sobre gestão de metas, ou como é que ela faz um feedback, né? Como é que ela vai dividir, né, o tempo entre as tarefas que ele tem que realizar e as outras pessoas e assim por diante, né? Então, eu vejo que se o empresário, assim como aquele jovem, tiver a mesma humildade, né, de buscar pessoas que foram excepcionais nas suas áreas de atividade, que já passaram por aquele caminho, ele vai acelerar o aprendizado dele, ou se não necessariamente acelerar, vai evitar determinadas perdas e riscos que ele teria se ele fosse na tentativa e erro. Então, o que acontece hoje é isso. A gente vai, estuda os números da empresa, os projetos da empresa, vemos o planejamento que aquela empresa tem e, ao debatermos, uso a minha experiência, aquilo que eu já vi, para ajudar a empresa nas decisões que tem que tomar, e faço desafios, faço perguntas que às vezes são incômodas, que um funcionário não teria coragem de fazer. Sem dúvida. E isso ajuda muito o empresário a se
antecipar, né, a problemas e antes que eles de fato existam, né? E começa a trabalhar já numa solução antes mesmo de sentir a dor do problema. Muito bacana. Eu concordo muito com isso. Eu até falei outro dia contigo, né? Às vezes esses conselheiros, esses mentores, ou esses até mesmo esse amigo, ele pode mudar completamente o jogo. Eu tive um exemplo de um amigo que recebeu uma ação trabalhista quando eu tinha empresa de limpeza. Você sabe, eu cheguei administrei 77 ações trabalhistas. Só perdi uma. As outras não perdi porque estavam muito bem organizado, cheio de processos. Sempre tive bons processos dessa empresa e não tive problema. Mas ele me ligou desesperado para contar. E aí, mas o salário dele era isso, e tá pedindo 180 mil reais, de onde eu vou tirar esse dinheiro? Eu falei assim, calma, que não é assim que acontece. E aí a experiência foi trazendo... Tirou aquele peso, não, né? Que tava, ter um final de semana. Ele não tava conseguindo ele ia ter final de semana. Dia. Ele não ia ter um final de semana e conseguiu tranquilizar. Mas não necessariamente eu preciso... Eu tenho mentores que não estão mais vivos. São os livros dessas pessoas que eu considero que têm um conhecimento. É excepcional você dizer. E eu compro esse livro, aprendo desse cara. Tem gente... de novo, não só não está vivo, mas tem gente que está viva, que é meu mentor e nem sabe que é meu mentor. Né? É que você não tem acesso a ele. Nem tenho acesso, mas eu tenho acesso ao conhecimento dele. Mas ele tem uma obra, né, que te ajuda. Eu tenho acesso ao conhecimento, que eu acho que é válido pra caramba. Por que eu tô batendo nessa tecla? E quis falar de livro? Porque tem um determinado momento que eu não sei por que isso acontece, mas o empreendedor, o empresário, ele acha que ele tem que parar de estudar. É ou não é? Eu tenho 38 anos e já passei por isso. Eu falei que não, tenho que voltar a estudar, tô ficando pra trás. Eu estudo todos os dias. Entendeu? Todos os dias. Eu tô fazendo um MBA. Todos os dias, tudo. Então, ou seja... Eu me pergunto, por que eu fui me enfiar nisso, né? Nas aulas à noite, você fala, meu Deus, eu vou estudar psicologia pra entender mais o ser humano. Eu falei, cara, mas é isso. Então, e esse é o desafio, esse é o convite, na realidade, né? Pra esse pessoal que tá assistindo a gente aqui. Não pare de estudar. Todos os momentos chegam conhecimentos novos. Pô, comprei um livro recente chamado Tração. E essa é a ideia desse podcast, é que a gente possa levar mais conhecimento, reflexão, porque você vai pensar da sua forma, vai tirar suas ideias e que busque mais conteúdo para se tornar amanhã um dia melhor. Essa dica de livro, né? Você deu uma dica de livro. Eu comprei um livro chamado Tração. Esse livro, ele traz 19 formas de você trazer tração para o seu negócio. E aí tem informações lá de coisas que fala assim, nossa, mas e-mail marketing, quem usa isso aqui? Vai ler o livro. Você vai entender o jeito certo de fazer. Porque até hoje existem startups que são especializadas nisso, utilizam isso, estão crescendo e estão virando unicórnio. E a gente pensa assim, mas ninguém mais abre e-mail. Vai ler o livro. Então, assim, tem essa gama de informação hoje, e a primeira coisa que tem que entender é assim, não pare de estudar. Sejam aspectos do seu mercado, sejam aspectos de gestão, que é onde eu atuo, né? Gestão, vendas e principalmente comportamento humano. Mais alguma dica? Olha, dá pra fechar com chave de ouro esse podcast, apesar de que tem diversos temas, vamos ter que chamar ele de novo, tá? Isso não foi isso, cara. Eu queria falar de planejamento estratégico, consegui falar uma palavra. Apreciei muito estar aqui. Eu, dentro dessa sua dica de educação, né, que você falou, buscar educação, eu vou acrescentar duas coisas. Bom, a primeira coisa é para a vida mesmo, é o que você acabou de dizer. Primeiro, aprenda tudo que você puder. Essa é a primeira coisa, que é o que você disse, eu estou usando outras palavras, mas é isso. Aprenda tudo que você puder. Segunda coisa, ensine tudo que você aprendeu para alguém, sem medo. Semeadura, hein? Quem ensina, tá plantando e tá colhendo. E terceira coisa, para você ser bem sucedido, faça mais do que o que lhe for pedido. Se você fizer essas três coisas, eu tenho certeza que você vai ter prosperidade. Muito bom. Acho que um corte melhor do que esse para terminar, não tem. Não, eu queria de novo agradecer, Jones, a sua presença. É claro, deixar aberto aqui que tem mais assunto para falar. Em algum outro momento a gente vai te convidar de novo. Vai ser um privilégio voltar. E obrigado pelo conhecimento todo que você compartilhou, as histórias e as experiências. Eu tenho certeza que todo mundo que vai assistir isso aqui vai ter a mesma percepção. Eu quero deixar um recado para a galera aqui.
Deixe seu comentário, curta esse vídeo, compartilhe com outros empreendedores que você conhece para que a gente possa contribuir cada vez mais com mais pessoas nesse desenvolvimento e formar um exército de empreendedores vitoriosos, empreendedores que estão mudando a sua realidade, a realidade da sua comunidade e quem sabe até mesmo do país, tá? Recado, André? Pessoal, tem um recado importante aqui. O Mr. Chain chegou quentinho. Isso vocês não conseguiram provar. E até a próxima. Valeu, gente. Um abraço.